A parte importante da história é que o Padre Pio, durante a sua vida inteira, ouviu horas e horas e horas de confissão. No início, né, ele ouvia até 18 horas de confissão por dia. E o Padre Pio, as confissões que ele ouvia, não duravam mais do que 3 minutos. Raramente durava mais do que 3 minutos, só num caso mais complexo, etc. e tal. Mas a maior parte das confissões do Padre Pio duravam 3 minutos. Isso quer dizer que o Padre Pio, segundo cálculos que algumas pessoas fizeram, ele provavelmente ouviu na sua vida 5 milhões de confissões. E como é que ele ouvia essas confissões? Bom, a primeira coisa, uma coisa que pode parecer meio assim, falta de misericórdia e de amor, e no entanto a suma misericórdia e o amor. Aqui o Concílio de Trento diz que ele tem o poder de perdoar e de reter os pecados. Quer dizer o seguinte, o padre, se o padre não perdoar, né, o próprio Jesus disse isso no capítulo 20 de São João. Jesus soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos e disse: recebeu o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoarem não serão perdoados, ou seja, serão retidos. Então, um padre pode chegar a dizer: eu não absolvo. Claro que ele não pode dizer isso simplesmente por capricho. Mas o padre pode negar a absolvição. Por quê? Porque ele pode ver que aquele penitente não está disposto. E o Padre Pio fazia isso. E fazia isso por suprema caridade. Tem um caso de um alemão que foi se confessar com o Padre Pio. Ele era casado com uma italiana. Só que esse alemão... deixa eu contar a história para você entender o que é que eu estou... a verdade que eu estou tentando expressar. Então o alemão foi lá se confessar com o Padre Pio. E esse alemão, ele era metido com espiritismo, teosofia, essas coisas, e não tinha fé católica. Ele ia à missa no domingo porque a mulher dele era católica, era italiana. Mas não acreditava de verdade na confissão. Então ele foi lá confessar com o Padre Pio e disse para o Padre Pio: olha, a confissão é um excelente recurso pedagógico inventado pela Igreja Católica. O Padre Pio disse para ele: então todas as suas confissões foram falsas e sacrílegas. Pense direito quando foi a sua última confissão válida. Espere aqui. Se levantou e foi atender a confissão das mulheres na igreja, porque o Padre Pio atendia os homens na sacristia e as mulheres no confessionário na igreja. Depois de algum tempo, o Padre Pio voltou. E aí? Quando foi sua última confissão? E o testemunho escrito por esse alemão, ele diz assim: olha, quando o Padre Pio disse que as minhas confissões eram sacrílegas e falsas, eu fiquei tão perturbado interiormente que eu fiquei pensando, então eu vi que eu precisava confessar de verdade. E me veio aquela moção da graça de que eu precisava me confessar de verdade. E aí eu pensei, bom, eu vou ter que fazer uma confissão geral. Começar desde o início. Desde o meu batismo. Aí o Padre Pio voltou. Ele foi. Então, lembrou quando foi sua última confissão? Válida? Aí quando ele disse que queria começar desde o batismo, o Padre Pio disse assim: não. A última confissão válida que você teve foi na sua lua de mel. Comecemos daí. O cara se espantou. E ficou paralisado, não conseguia dizer mais uma palavra. Já que ele não falava, o Padre Pio começou a recitar os pecados dele. Então você fez isso e tal coisa, assim, e colocando as circunstâncias, ele dizendo, ele começou a recitar os pecados que ele precisava confessar. Essa é a sua confissão, pronto, deu absolvição, vai embora. Então o Padre Pio tinha esse é um dom de quantas e quantas vezes
as pessoas iam confessar fazendo teatro, fazendo de conta que estavam arrependidas, e o Padre Pio desmascarava. Né? Às vezes o Padre Pio não era bolinho, né? Não era fácil. Tinha um temperamento assim, né? E ele, mentiroso! Pum! Fechava a porta da grade do confessionário e pronto, a pessoa tinha que sair. E quantas pessoas se converteram assim? Quantas pessoas se converteram porque encontraram um sacerdote santo e zeloso que disse: pare de fazer teatro diante de Deus.